Feche teus olhos um pouquinho, irmão. Pai, nós te damos todo louvor. Te agradecemos por esses dias, por essa semana. Nós te exaltamos porque até aqui o Senhor nos conduziu, pelos momentos que o Senhor, por meio do seu Espírito, compartilhou o seu coração com a gente. Nós te agradecemos, Pai, por cada um dos irmãos que estiveram aqui nesses dias, que passaram a maior parte do dia dentro dessa sala, Senhor, ouvindo, aprendendo, sendo aperfeiçoado, sendo ministrado pelo Teu Espírito, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez no nosso meio. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos confiou nesses dias. E nós queremos assumir responsabilidade contigo, Senhor. Nós queremos voltar à nossa cidade, à nossa casa, ao nosso cotidiano, mas não da mesma forma que chegamos aqui. Nós queremos caminhar de acordo com aquilo que Tu tens confiado a nós nesses dias. Eu quero pedir, Senhor, que no nosso meio o Senhor levante literalmente vozes que clamem, vozes que preparem o caminho, que preparem um povo diante de Ti, Senhor. Homens e mulheres totalmente dispostos a mudar a situação à sua volta. No nome de Jesus, no nome de Yeshua, o Teu Filho, Pai, nós te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Fica à vontade, toma o teu lugar. Nós tivemos uma semana bem intensa, né? E creio eu que também foi bem produtiva. Os irmãos lembram que na segunda-feira pela manhã, quando a gente iniciou essa EMAP de Justiça Social, nós falamos para os irmãos que iriam passar 3 tipos de pessoas aqui. Iriam passar os irmãos que iriam nos ensinar aquilo que a Escritura diz sobre atos de justiça. Iriam passar outros irmãos que iriam nos ensinar sobre a situação, o estado da sociedade que nós estamos vivendo nesses dias e qual o posicionamento que nós temos que ter diante dessa realidade. E outros irmãos iriam aqui compartilhar o seu coração, que não são irmãos de muita habilidade no ensino, mas têm procurado com as suas vidas fazerem a diferença. E hoje é a nossa última reunião, nosso último ajuntamento, e analisando tudo que foi falado, tudo que foi compartilhado, os momentos que nós tivemos juntos, eu percebo que foi bem assim. Teve irmãos que nos ensinaram as Escrituras, que sacudiu com a gente. Outros irmãos trouxeram informações a respeito da sociedade, da realidade dos nossos dias. E outros aqui só compartilharam o coração, choraram mais do que falaram. E, de alguma forma, eu falei ontem aqui para os irmãos que, olhando para os irmãos, no olho de cada um, conversando com alguns de vocês, eu pude perceber que Deus ativou uns, curou outros. Eu percebi Deus trazendo um estado de arrependimento. Também pude conversar com alguns irmãos e ver que estavam envolvidos com o trabalho, mas estavam esquecendo de si, da sua casa, e perceberam que não é só justiça social, não é só servir do lado de fora, mas é começar a levantar um altar do lado de dentro. E conversando com alguns, eles disseram para mim, cara, eu preciso voltar para casa logo, porque antes de fazer qualquer coisa, eu preciso consertar algumas coisas. E foi literalmente uma semana de ativação, mas para mim o que mais ficou nesses dias foi cura. Foi um estado de cura. Alguns de nós nos achamos incapazes de fazermos algumas coisas e nesses dias nós podemos ver que é simples,
que a gente não precisa de muito, a gente precisa de um coração apaixonado, de um coração disponível. E eu glorifico a Deus por esse ambiente que Deus nos proporcionou. Hoje foi um dia bem intenso, todas as nossas aulas durante o dia excederam os horários porque foram intensas. Pastor Alexandre, com a loucura dele, né? O Alexandre, com a loucura, com a maluquice dele, ele conseguiu transferir uma compaixão, um amor, e foi tremendo o que aconteceu aqui hoje pela manhã. Nessa tarde, o Davi, sem palavras, nos conscientizando a respeito de uma igreja que precisa se posicionar, que precisa dar uma resposta para o espírito de orfandade que hoje toma conta da nossa nação e das nações. E nessa noite eu sempre fico, quando eu tenho a oportunidade de escolher, eu fico por último. E o ficar por último, ele tem alguns propósitos. Às vezes nos nossos retiros, às vezes em alguma conferência do Mevan, é porque se há necessidade de acrescentar alguma coisa, literalmente eu acrescento. Se há necessidade de agregar valor em mais alguma coisa, eu agrego. Mas se também não há necessidade de falar mais de muitas coisas, eu paro por onde nós estamos, para que as nossas cabeças não fiquem mais confusas do que elas já estão. E ouvindo todos os irmãos, eu estava falando para o Emerson, essa noite nós vamos fazer o nosso encerramento, Emerson, entregar o certificado para os irmãos. É um papel que não vale nada, e não vai te dar direito a nada. Ele não te avaliza para nada. Não quer dizer que você agora é o agente de transformação. É só para cumprir o protocolo mesmo, vai sair na foto e depois ficar bonito. É só para cumprir o cronograma. Você bota lá na parede da sua casa, depois fica legal. Mas mais do que um certificado, eu estou brincando, mas é verdade. Mas mais do que um certificado, que fique no nosso coração. Que fique impregnado no nosso espírito. E que o Senhor encontre em nós um lugar para se manifestar nessa geração. Às vezes que eu tive a oportunidade de participar de uma conferência, de um retiro, de uma escola, de um seminário, e que eu ficava para falar por último. E para encerrar, eu sempre dei uma estatística do Dr. Russell Shedd, um pastor. Dr. Russell Shedd diz que 95% das pessoas que participam de retiros, seminários, conferências e escolas, elas voltam para casa sem praticar o que ouviram, o que aprenderam e o que receberam. E eu sempre falo que a minha expectativa é que aqui se encontre 5% de homens e de mulheres que estão posicionados nesse dia, que estão trazendo para a sua vida responsabilidades. Nós somos uma geração de improváveis. A gente não domina todas as coisas, a gente não tem resposta para tudo. Talvez a gente não vai conseguir mudar todas as circunstâncias à nossa volta. Mas se nós nos juntarmos como igreja nesses dias, aquilo que eu falei aqui durante a semana para os irmãos, nós somos um corpo, Jesus é o cabeça. E como membros desse corpo, se cada um de nós realizar a sua função e cooperar com o funcionamento desse corpo, nós vamos ter vida e vamos ter movimento. O cabeça manda as informações, os membros do corpo em funcionamento, só tem vida e movimento quando cada um realiza a sua função. E o meu desejo é que entre nós possamos dar as mãos uns para os outros. Moramos em estados diferentes, cidades diferentes, viemos de lugares diferentes, mas carregamos o mesmo sentimento, trabalhamos pelo mesmo propósito, que é estabelecer o reino de Deus na terra, o governo de Deus, esse governo que coloca todas as coisas no seu devido lugar, esse governo que coloca tudo em ordem. Alguns de nós eu sei que já estão aqui ativados, tem alguns que já planejaram, já escreveram e já decidiram
algumas coisas que, quando voltar para casa, vão botar em prática. Eu sei que tem outros que lembraram de coisas que estão escritas e guardadas na gaveta e entenderam que é um tempo de tirar para fora e também colocar em execução. E eu glorifico a Deus por essa semana. Que nós possamos literalmente nos transformar em agentes de justiça social. Que através das nossas ações, da nossa vida, da nossa casa, do nosso relacionamento de família, nós possamos expressar o caráter do nosso Deus. Esse é o meu desejo, o meu sentimento. Esse tem sido um ano que eu procurei falar muito pouco, porque eu entendo que nós vivemos em ciclos e tem alguns momentos que a gente precisa parar para ouvir a Deus. E 2015, ele tem sido um ano para querer ouvir o que o Senhor está falando. No início desse ano, o Senhor me deu uma palavra. E ele falou: o que você falou e o que você fez serviu até aqui, dentro da configuração que você fazia. O que você vai fazer, o que você vai falar, você precisa parar para me ouvir. A gente sabe que o caráter de Deus é imutável. Deus não muda, mas Deus se movimenta. E à medida que Ele se movimenta, nós queremos nos movimentar juntos. Então, todo esse ano foi um ano de querer ouvir o Senhor. Abrir os ouvidos. Eu digo para os irmãos, esse ano, se fosse pegar um texto da Escritura e perguntar onde é que tu te encontra, eu estou em Lucas 10, 38. Quando Yeshua ele chega na casa de Marta, e Maria, sua irmã, senta aos seus pés para ouvir o que ele tem a dizer. A Bíblia diz que Marta está atarefada, incomodada com muitas coisas para fazer. Até o momento que ela se aproxima dele e diz: Senhor, não te importa que a minha irmã não me ajuda? Ele para e diz para Marta: Marta, tu estás incomodada, inquieta com muitas coisas, e Maria escolheu aquilo que é essencial. E isso não vai ser tirado dela. O que Maria estava fazendo? Ela estava ouvindo o que ele tinha a dizer. E ele diz que isso é essencial. E nesses dias, eu acho que Deus me parou para algumas coisas. Porque eu entendo que avançar nos nossos dias não é fazer mais coisas, é retroceder. E retroceder não é andar para trás, mas é voltar para o lugar de origem, onde nós vamos construir um fundamento sólido e aprofundar as nossas raízes. Vocês lembram que segunda-feira, quando eu abri a reunião e abrimos a semana da escola, eu falei para vocês a frase, o termo que eu mais usei esse ano, que eu apliquei a minha vida nesse ano e por onde eu passei eu compartilhei, foi: não tem a ver com o que nós estamos fazendo ou com aquilo que nós estamos falando, mas é o que nós estamos nos tornando. Eu posso fazer coisas muito parecidas com a que Jesus fez e não ser semelhante a Ele. Eu posso falar coisas que Jesus falou e não ser semelhante a Ele. Então não tem a ver só em fazer ou em falar, mas é em se tornar aquilo que é o desejo do coração do nosso Pai. O que Paulo, em Romanos 8, 29, ele revela: que aqueles que de antemão o conheceu, ele predestinou para que se tornassem a imagem e a semelhança do primogênito. É o nosso trabalho, nos tornar semelhante ao Senhor Jesus. E desde o início desse ano tem sido esse processo que eu tenho vivido. Às vezes é difícil, porque às vezes você segura um pouco, você quer fazer algumas coisas, não paramos de fazer o que fizemos, mas nós não queríamos mais fazer sem ter paixão pelo que estamos fazendo e sem ter entendimento. Ou seja, nós não queremos cumprir o cronograma. Não é só ter o restaurante comunitário, como o Edmar faz lá todos os dias o almoço, só para dizer que está fazendo alguma coisa, mas é fazer com entendimento e com paixão.
é fazer com o sentimento, é fazer com compreensão. Às vezes a gente faz coisas que até são legais, mas falta um pouco de paixão. A gente faz porque somos reconhecidos. A gente não faz às vezes porque ama o Senhor. Eu falava para o irmão, para o Gessé, essa semana a gente conversava um tempo. Eu disse, Gessé, cara, antes a gente não entendia porcaria nenhuma do reino. A gente não falava nada de reino, não sabia o que era justiça. A gente não entendia, resumindo, bosta nenhuma. Os irmãos escandalizam e falam, bosta? Tem problema? Então tá bom. É que se escandalizar, eu falo outra coisa. Excremento. Eu falava para o GC, a gente não entendia nada, cara. E a gente era mais intenso. Sabe por quê? Porque a gente gastava uma boa parte do nosso dia com o Senhor. A gente ia para a rua, servia o morador de rua. Não era só por causa daquele cara, é porque a gente sabia que quando tocava aquele cara, a gente estava tocando o Senhor. E isso movia o coração do Pai. Aí eu falei para ele, os anos se passaram e a gente ficou mais formatado. Agora a gente entende reino do grego basileia, governo. A gente entende sobre justiça, tzedek. E quando se faz justiça, estamos praticando tzedakah, os atos de justiça. A gente começou a aprender a escrever sobre coisas, a falar sobre coisas, mas parece que a gente perdeu a intensidade. A gente cumpre o cronograma. Eu confesso para vocês que eu não quero continuar a minha vida cumprindo o cronograma que os homens estabeleceram. Jesus dizia, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Ele estava fazendo o que o pai estava fazendo. Eu quero fazer o que o meu pai está fazendo. Eu quero que a minha paixão por ele me leve a essas loucuras de amor. E isso não nos leva ao estado de ignorância, porque o que nós aprendemos nos últimos anos nos tirou do estado de ignorância. Isso é bom, porque você deixa de ser ignorante, de ser levado por todo o vento de doutrina. Mas eu percebo que o que nos tirou do estado de ignorância também nos deixou inflexível. Nós deixamos de ser flexível para algumas coisas, nos tornamos muito racionais, pouco apaixonados. No fim de 2014, dia 29 de dezembro de 2014, esse estado que eu estou vivendo nesses dias tem a ver com a palavra do dia 29 de dezembro de 2014. Eu estava numa conferência em Curitiba, chamada Eis aí o Noivo. Eu vou estar lá com os irmãos de novo. Eu costumo dizer que é os X-Men, porque só tem mutante lá. Os caras são tudo estranho. Eles são muito estranhos, são uns caras muito malucos, mas eles carregam a parada da Escritura e uma prática de vida que eu gosto, que me edifica e sempre que posso eu estou junto com eles. E eu participei dessa conferência. E o tema da conferência, eis aí o noivo, como nos dias de Noé. E uma irmã chamada Nehama, esse nome Nehama em hebraico significa consolo. E para acreditar no que a irmã Nehama fala, tem que ser bem crente. Porque se você for religioso demais, você se escandaliza. Porque a irmã Nehama, ela é parte de uma instituição chamada a Irmandade de Maria. Elas não são católicas, são protestantes, mas em 1948, 3 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a Madre Basileia, uma alemã da Igreja Luterana, ela começou um movimento de oração por Israel, por causa de todo os problemas que foram cometidos na Segunda Guerra Mundial, principalmente o Holocausto, a morte dos judeus. E agora em 2018 vai fazer 70 anos que elas oram por Israel, por Jerusalém e pela volta do Messias. Elas têm algumas bases no mundo, no Brasil fica em Curitiba. Tem 3 irmãs lá, a irmã Adula, que é uma alemã, uma senhora,
A irmã Nehama, que é americana, e a irmã Helena, que é uma chilena. É o Bosque de Jesus. É o nome do lugar onde elas moram, Fazenda Canaã, Bosque de Jesus. Você faz um passeio com elas que você fica maluco. Não sei se alguém de Curitiba aqui conhece, já foi? Não é pira? É tremendo. Só que tem umas estátuas lá de Jesus. Não é Jesus, é uns desenhos. Ela te leva no bosque, ela explica todas as paradas. Cada dia que tu vai lá tem uma revelação nova. Não é assim? Cada dia que tu vai lá tem uma coisa que tu nunca ouviu no mesmo passeio. Elas são violentas na oração. E elas se vestem, porque elas têm um voto. Elas não casaram, elas se vestem, não são freiras, mas é muito parecida. A roupinha delas é branca, paradinha na cabeça, vestidinho, véuzinho. Quem olha assim diz, é uma freira. Eu não vou orar com essa irmã. Mas elas são protestantes, servas do Senhor, e são violentas. E a Nehama, ela foi convidada para fazer oração na conferência dos X-Men, onde só tinha os mutantes. Aí os caras cheios da palavra, cheios dos ensinamentos muito top. Aí irmão Leandro pediu, irmã Nehama, a senhora ora por nós. A irmãzinha, 60 e poucos anos, pegou o microfonezinho, olhou para os irmãos e disse, vocês querem servir Jesus? Não, vocês não querem servir Jesus. Vocês ainda têm um plano B. Se vocês querem servir Jesus, fechem as saídas de emergência, joguem a chave fora e sofram os danos. Uau! Agora dá para rir. Nesse ambiente, dá para rir. Mas isso é violento. Sabe o que é fechar a saída de emergência? É nós trancarmos essas duas portas, jogarmos a chave para o lado de fora, e se esse lugar pegar fogo, nós vamos morrer queimados aqui dentro. Ela estava dizendo, não tem plano B. Servir o Senhor não tem outra escolha. Sofram os danos. Não tenham medo. Eu comecei a olhar em minha volta, tinha pelo menos uns 10 plano B. Umas 5 portas de saída de emergências abertas. Se não der certo, eu sei como eu vou me dar bem. Eu vou me lançar na obra, mas se não der certo, eu vou fazer isso, mas se não der certo. E por causa disso, nós temos tomado uma posição. O ano ainda não terminou, mas eu confesso que eu estou com medo dos próximos dias. Porque eu sei que o Senhor tem exigido de nós, principalmente falando de mim, da vida do Gessé, da nossa casa, das pessoas que trabalham com a gente. Ele tem exigido de nós algumas coisas. Não tem mais a ver com a gente, irmãos. Não é o que eu quero fazer. É o que Ele está fazendo. Não tem mais a ver com a minha vontade, irmãos. É com Ele. Eu só sou a peça de Lego que está ajudando na construção daquilo que Ele está fazendo. Eu só sou um cooperador dessa obra macro que é o reino de Deus estabelecido na terra. Não tem mais a ver com o meu ministério. Não tem mais a ver com a minha igreja, com a minha instituição, com o meu projeto social. Não tem mais a ver com essas coisas. Tem a ver com Ele. Há 5 anos nós falamos da mesma palavra. O Senhor está edificando a sua casa. Nos últimos 3 anos, nós falamos que Deus iria julgar a nossa nação. Alguns irmãos à nossa volta, eu tenho um pastor amigo nosso, numa reunião nossa, acabou a reunião, eu falei, Deus vai vir com uma crise sobre o Brasil. Ele disse, Júnior, eu não concordo. Não pode. Não pode, Júnior. Tem uma palavra sobre o Brasil. Eu falei, a igreja brasileira é negligente. Deus promoveu ela para cumprir um propósito. Em vez de levantar altares, ela construiu torres. E pior, não, a torre dela é Babel. Vamos chegar ao céu, mas não é para ver Deus, é para ter o nosso nome reconhecido, célebre. Há um texto que no início desse ano, o Senhor nos deu,
Não precisa abrir, que encontra Isaías 26, 17, diz assim, ó, como a mulher grávida perto de dar à luz, chora, se contorce nas dores de parto. Assim estivemos em tua presença, Adonai. Engravidamos e sentimos dores de parto, no entanto, demos à luz o vento, pois não trouxemos salvação à terra. O que eu ia pregar hoje, eu preguei para os irmãos ontem, sentado ali na varanda. Nós tivemos o nosso momento. Eu gosto daquele ambiente informal. Não tem pregador, não tem ouvinte. Tem um grupo de irmãos em torno de Jesus querendo ouvir o que a Escritura diz. Esse é o melhor ambiente para mim. Mas eu vou cumprir o cronograma aqui um pouco também essa noite. No início desse ano o Senhor deu essa palavra. Somos como a mulher grávida. Sentimos dores de parto, estávamos angustiados, aflitos, mas quando fomos dar à luz, demos à luz a vento. Por quê? Porque não trouxemos salvação à terra. O que nós geramos era fruto da nossa imaginação e da nossa vaidade, não foi de intimidade com Deus. Eu ouvi alguns irmãos falando aqui hoje, e talvez é esse o papel seu. Talvez alguns de vocês não vão poder fazer nada agora. Talvez outros de vocês vão ter que parar o que estão fazendo. Porque vocês vão ter que voltar lá no lugar de intimidade. Porque o que você gerou até aqui não foi fruto da intimidade com Deus. Era fruto da sua vontade, da sua vaidade e do desejo do seu coração e da sua imaginação. Talvez você vai ter que voltar lá. Entrar no quarto, no lugar de intimidade. Se relacionar com Ele novamente. E permitir que Ele penetre na sua vida. E coloque as verdades do reino dele aí dentro. Eu falo isso com muito pesar no meu coração. Porque eu sei que nos próximos anos, e se você não precisa anotar, mas grave isso, daqui a alguns anos nós vamos conversar. Você pode entender isso, nos próximos anos, as coisas vão ficar mais difíceis para nós que somos a igreja. Porque nós estamos vivendo os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, o dia do Senhor. E toda a Escritura diz que Ele é terrível. Ela também diz que Ele é glorioso. Agora o nosso posicionamento hoje vai determinar como vai ser o dia do Senhor na nossa vida. Terrível ou glorioso? Por isso que esse ano tem sido um ano de parar para ouvir o que Ele está falando. De parar para ouvir o que Ele está dizendo. Que nós possamos atentar para essas coisas. Nós vamos voltar para casa. Amanhã vocês vão ter um prático, que é para vocês terem um tempo na rua. Não tem muita coisa lá, senão você... O que vai ter lá? Uma praça. Uma mostra de dança. Vocês vão ajudar a convidar as pessoas para ir na mostra de dança. Vocês vão falar de Jesus de uma forma bem prática, bem simples. E amanhã vocês vão voltar para casa. Segunda-feira a maioria que trabalha vai voltar para o seu dia a dia, vão voltar para as suas atividades, vão voltar para a vida normal, que não era para ser normal. A minha pergunta é, o que nós vamos fazer? Qual é a resposta que nós vamos dar? Irmãos, eu falei que essa semana eu vomitei um pouco a minha alma em alguns momentos. Não vomitei, às vezes eu peguei o microfone algumas horas, nós estávamos num ambiente de graça. Quando no ambiente de graça é o melhor lugar para vomitar a alma. Porque todo irmão é lambuzado de vômito e não se ofende. Porque está todo mundo chorandinho, os olhos lacrimejando, coração palpitando. Mas, irmãos, não dá para ser mais igreja meia boca. Nós não precisaríamos de escola se estivéssemos fazendo o que deveríamos fazer. Nós não precisaríamos de mais conferências e retiros se estivéssemos fazendo o que fomos chamados para fazer. Quanto é que vocês pagaram para estar aqui? Nós não precisaríamos pagar mais R$430 para passar uma semana. Não, nós iríamos gastar R$430 em outra coisa. Eu não sei se os irmãos me entendem. Ou nós possamos absorver tudo que Deus falou nesses dias, pegar os nossos caderninhos de anotação, essas mensagens vão todas para o YouTube. Eu pedi para o Jason Jackson,
Para botar todas no YouTube. Amém? Nós não vamos fazer aquele negocinho para os irmãos comprar, botar no YouTube. Amém? Então tá bom. Elas vão todas, o Jason vai editar, nos próximos dias ela vai estar lá no YouTube, a gente se compromete de colocar lá, Emerson, no Mevan Social, lá nas redes sociais, o linkzinho, ó, liberou as mensagens, tal, dos irmãos, e vai botar todo mundo, do jeito que foi falado, da forma que foi falado, você vai poder ouvir de novo. O que teve essa semana de tão sobrenatural? Nada. Teve só um coração compartilhado, o coração do Pai. Porque todos os irmãos que passaram aqui, eles compartilharam o coração do Pai, nos chamando à responsabilidade. Agora, não adianta você querer fazer lá fora, se você não faz em casa ainda, se você não tem vivido aqui dentro. É só para mostrar para os outros. Vai ser fruto da sua vaidade, da sua imaginação. Volta para casa, entra no teu quarto, dobra o teu joelho, ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai em secreto que vê, uau, Ele vai ministrar o teu coração. Ele vai te direcionar o que você vai fazer, como você vai viver. Os irmãos entendem isso? Amém. Eu queria pregar hoje bonito, mas eu confesso para vocês, eu estou de saco cheio de pregar bonito. Sério. Eu estou vomitando aqui, vou sujar vocês de vômito hoje. Eu queria ter um esboço ali legal, tem uns bem massa. Eu acho que tem uns massa aqui que dá para falar de umas coisas muito legais. Tem conta para pagar também, não tem uns esboços. Tem bastante. Dá para procurar alguns aqui. Mas eu confesso que eu queria ver os crentes tomando vergonha na cara, como eu quero tomar vergonha na cara. A gente fica sempre esperando uma nova revelação, não é assim? Uma nova palavra. Mas não estamos nem praticando o que a gente ouviu nos últimos dias. Me desculpa, não me desculpa não. Não precisa me desculpar, mas é assim que eu penso hoje, irmão. Que nós possamos ser uma igreja relevante. Uma igreja que ama de verdade. Uma igreja transparente. Uma igreja verdadeira, amiga, companheira. Que chora com os que choram, que se alegra com os que se alegram. Que compartilha o pão. Sabia que a gente não sabe compartilhar o pão? Sabia disso? Verdade. Nós somos ruins de compartilhar o pão, irmão. Aqui no sul a gente diz, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu queria falar de outras coisas, mas eu estou cansado de falar de outras coisas. Eu quero falar daquilo que está me confrontando nesses dias. É isso que me confronta hoje. É Deus todos os dias me chamando e dizendo, cria vergonha na cara, cara. Eu te tirei de um lugar, eu tenho feito você caminhar num lugar. Você pode dizer, mas você tem tanto, eu ouvi tanto essa semana, principalmente as irmãs. As irmãs, vocês têm um amor aqui, meu Deus, que coisa linda. Não, irmã, nós não amamos assim ainda. Nós precisamos melhorar. Ai, vocês carregam algo tão lindo, nós estamos perdendo. Por isso nós precisamos nos posicionar. É a minha crise. Porque nós falamos de amor, mas nós não amamos bonitinho ainda não. Falar é muito mais fácil do que viver. E eu, irmão, se é uma coisa que eu vou fazer nesses dias, eu vou rasgar o verbo. Não vou maquiar nada. O que é mentira vai ser mentira, o que é verdade vai ser verdade, não tem meio termo. E se alguém quiser tirar o microfone de mim, glória a Deus e aleluia, eu prego sem ele. E se não me deixarem subir num púlpito, num altar atrás do púlpito, eu vou na rua, eu gosto da mesa, nem de altar e de púlpito eu gosto. Ainda não fala. Mas eu não vou maquiar as coisas para esses dias. Eu quero ser verdadeiro, e Deus tem me confrontado para isso. E não pense que eu estou aqui, esse cara é soberbo, tá arrogante. Não, irmão,
Há uma luta diária aqui dentro nesses últimos meses. Levanta a mão aí, Vanessa. A Vanessa é minha esposa. As irmãs perguntaram, quem é a tua esposa? É aquela moça lá. Guerreira, irmão, para me aturar não é fácil. Tem que ser violento para me aturar. Só ela me aguenta. 23 anos de casado, 4 filhos. Ela é violenta para me aturar. Eu sou xarope. Ela me entende. Às vezes ela passa a luta comigo. Mas lá na nossa casa, nesses dias eu tenho falado para ela está assustada comigo. Porque eu disse, filha, eu não sei o que tu estás pensando, eu não sei como, porque a Vanessa é dona de casa e mãe. Mas tem algo que Deus está mexendo dentro de mim, dentro de nós, e Deus vai exigir algumas coisas nos próximos meses. Deus vai exigir que a gente tome uma posição nos próximos dias. Porque, irmãos, os anos passam, a gente se esquece de onde Deus nos tirou. Quando a gente começou o restaurante comunitário com o Edmar, eu, o Gessé, o Edmar, o Sandro, eu e o Gessé, sabe qual era o nosso carro? Uma bicicleta velha que uma irmã doou. Nós fazíamos compra todo dia de bicicleta, era 2 ursos de circo em cima de uma bicicleta. Mas Deus era muito mais intenso naqueles dias do que hoje que nós temos carro. Temos um baita restaurante, uma baita cozinha montada. Nós não tínhamos nada e fazíamos tudo, e não tínhamos obstáculo, porque éramos encorajados pelo Espírito do Senhor. E daí hoje a gente precisa estar se adequando. Eu acho que a maioria das coisas não acontece porque falta Cristo aqui dentro. Agora, se Ele voltar a reinar aqui dentro, tudo que está aqui fora vai para o seu devido lugar. Amém, irmãos? Amém. Não é a melhor forma de terminar uma escola. Mas eu queria que vocês voltassem para casa chorando esses dias. Eu queria que vocês voltassem com peso de responsabilidade. Nós podemos ouvir testemunho de cada um de vocês aqui. Patrick tremendo. Maluco, polícia. Cuida de vagabundo de rua. Adotou um filho de 15 anos, maluco. Saiu daqui ontem para fazer plantão. Estava de trabalho. Aleluia. Outras irmãs que falaram aqui, que a gente conversou. Eu sei que cada um tem as suas lutas, suas guerras. Cada um tem o seu testemunho de vida. Mas sabe, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que está faltando um pouco de paixão nesses dias. O serviço das nossas mãos até é bom às vezes. Mas está faltando intimidade com Deus e paixão por aquilo que a gente está fazendo e por aquilo que a gente está vivendo. Eu fui gerado em intimidade, irmão. Vou dar um testemunho, a maioria aqui tem só adulto, né? Não tem criança aqui dentro? Se tiver criança que puder ir lá fora, eu queria. Só a criança. Só um minutinho. Não se escandalize com o que eu vou falar. Oi? Há 10 anos atrás, o Senhor mudou a minha vida. Vocês viram o dia que o Ulisses pregou. 19 de setembro de 2005, o Senhor mudou a minha casa, a minha vida, a minha história. Eu fui para um lugar que fica a 17 quilômetros daqui. Centro Assistencial Beneficente SOS Vida Jovem, a nossa casa de recuperação. Pastor Luiz, meu irmão mais velho, presidente. Pastor Ulisses, meu irmão do meio, o pastor diretor da casa. Eu fiquei 1 ano e 4 meses lá. Mas não foi o meu primeiro contato com Deus. Eu já o conhecia. Mas eu o conhecia de ouvir falar. Eu conheço o Senhor há 21, 22 anos pelo menos. Mas eu vivo com Ele há 10. Há 10 anos atrás, quando eu cheguei lá, 10 dias depois, eu fui para Deus e eu queria saber, Deus, por que a minha vida não muda? Por que entra ano, passa ano? Às vezes eu ficava 2 anos na droga. Aí quando eu estava lá no fundo do poço,
Eu não aguentava e Deus vinha, me visitava. Eu ia na igreja, chorava, dobrava o meu joelho. E eu sempre fui um cara temente a Deus. Eu ficava 2, 3 meses bem, 2, 3 anos ruim. O meu recorde em 10 anos, 11 anos, foi 3 meses e 15 dias sem droga. Agora já fazem 10 anos. Até 2005. E em 2005, quando eu entrei no SOS Vida Jovem, eu fui fazer aquela oração, cara. O que eu faço? O que eu estou fazendo aqui de novo? Os caras, tinha 3 obreiros naquela época, vagabundo, mentiroso. O Ulisses tinha acabado de chegar na casa de recuperação, era o pastor e não entendia nada de recuperação ainda. Ele não é esse cara de hoje que sabe tudo de recuperação. Ele achava que recuperação era dar uma enxada pro cara e cavar buraco o dia todo. Porque drogado era malandro. Os obreiros da casa eram ex-interno, os caras safados, mentiroso. Todo dia eu ouvia a mesma coisa. Eu passei os 10 primeiros dias ouvindo a mesma coisa. Eu falei, cara, eu já sei isso. Por que eu não mudo? O que esses caras vão falar, eu já sei. Aí eu fiz uma pergunta para Deus, por que eu não mudo? E aqui dentro ficou aquela coisa, será que eu não sei adorar? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Uau, será que se eu aprender a adorar o Pai, será que eu vou ser livre? Eu vou voltar para minha casa, eu vou poder edificar minha família, eu vou começar uma vida nova. Aí quando se fala de adoração na Bíblia, quem é que vem à mente? Adoração, salmo, harpa, Davi. É o primeiro cara que veio na minha mente, Davi. Aí eu falei, vou ler a vida de Davi. Interno, 10 dias de casa de recuperação. E eu fui ler a vida de Davi. Só que eu falei, eu vou ler desde o começo, porque a história de Davi começa em 1 Samuel. Mas não começa no capítulo 1. Começa a partir do capítulo 15 em diante, 16 em diante, quando Samuel vai à casa de Jessé. Mas eu falei, eu vou ler desde o início de tudo. Eu vou ler desde o primeiro capítulo de 1 Samuel. Eu fiquei 9 meses lendo 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, fala de uma mulher. Uma mulher chamada... O marido chamada Ana e o seu marido Eucana. Eucana tinha 2 mulheres, Penina e Ana. A Bíblia diz que Penina tinha filhos, mas Ana era estéril. No dia do sacrifício anual, eles subiram à casa do Senhor e quando estavam lá sacrificando, a Bíblia diz que Ana era uma mulher que estava angustiada, amargurada. E ela estava chorando ao ponto de quando Eli olha para ela e vê ela chorando e gemendo daquele jeito, ele pensa que ela está embriagada. Aí ele vai para ela e diz, ô mulher, aparta de ti o vinho. Ela diz, meu Senhor, não me tenha como uma embriagada. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Eli já é um sacerdote caído, mas é um sacerdote. Ele estende a mão sobre Ana. E ele diz, seja feito, mulher, conforme o desejo do teu coração, aquilo que propõe o teu coração. Eu disse, uau, eu sou Ana. Eu sou estéril. Eu nunca produzi nada. Na cultura do Velho Testamento, uma mulher estéril era tida como uma mulher amaldiçoada por Deus, porque o que ela poderia produzir de alegria para o seu marido eram os filhos que ela dava a ele. Eu digo, eu nunca produzi nada, eu sou Ana. Aí eu parei, cara, quantas vezes eu entrei numa igreja, eu dobrei o meu joelho, eu chorei, eu gritei, veio um pastor, estendeu a mão, Jackson. O Jackson acompanha a minha vida, ele sabe do que eu estou falando. Quantas vezes homens de Deus chegaram na minha vida e disseram, Júnior, acabou, nunca mais. Diabo nunca mais te pega. Passava 1 mês, 2 meses, lá estava o Júnior de novo, usando droga. Ah, Deus, eu sou Ana, eu nunca produzi frutos. Eu já fui abençoado, eu já gritei na tua presença, eu já chorei. Homens de Deus já profetizaram, mas a minha vida não muda. Por quê? Aí o Espírito do Senhor, com toda a graça e bondade que Ele tem, Ele disse, continua lendo o texto. A Bíblia diz que naquele dia,
Ana volta para casa e ela coabita com seu marido, ou seja, ela tem relações sexuais com ele. Não se escandalize, tá, irmão? Cristo, o noivo, igreja, a noiva, o marido, a mulher, assim como o marido ama sua esposa, assim Cristo ama sua igreja. Não tem nada mais íntimo do que um homem e uma mulher debaixo do matrimônio. O que define para mim intimidade? Um homem e uma mulher dentro do matrimônio, quando eles se unem. Isso para mim define intimidade. Por isso o diabo trabalha para prostituir tanto e Deus trabalha para zelar tanto, porque é a referência que nós vamos ter de relacionamento com o céu. Aí eu lendo o texto, Ana volta para casa e coabita com Eucana. Eu falava com o irmão ontem à noite. Eu disse para ele, cara, Deus disse aquela noite para mim, você nunca deitou na minha cama. Você nunca se relacionou comigo. O máximo que você conhece é o cheiro da maçaneta da porta, o texto de Cânticos, quando ela demora para se levantar e ele vai embora. Aí só ficou o cheiro da maçaneta da porta, onde ele pegou e deixou pingando o seu perfume. Eu falei, o máximo que tu conhece de mim é a porta do meu quarto. Tu nunca entrou em intimidade comigo. Tu nunca entrou em relacionamento profundo comigo. Irmãos, no primeiro momento eu não entendi direito. Mas ele disse, se tu deitares comigo, não se escandalizem, eu estou diante de irmãos santos, e eu estou falando de um testemunho de vida, de revelação das Escrituras. Depois não vai dizer que eu falei heresia por aí, tá bom? E depois eu também, esse nós não vamos botar, essa parte nós não vamos botar no YouTube. Ele disse, se tu te deitares comigo, se tu deixares eu penetrar na tua vida, assim como quando tu tem relação com a tua esposa e tu penetra nela, e eu vou penetrar na tua vida com o meu espírito. Se tu deixares o meu espírito ejacular dentro de ti, a minha palavra, que é a minha verdade, e se tu com o teu óvulo reprodutor, a tua fé, tu creres nessa verdade, dentro de ti vai começar a nascer um novo homem, que não nasceu da carne nem do sangue, mas da palavra e do Espírito. O Jackson acompanhou essa época minha, esses 9 meses, na casa de recuperação. Foi 9 meses de construir um novo homem dentro de mim. De transformar o meu caráter, as minhas atitudes. Quem me conhecia passou a não me conhecer mais, não conseguiria associar a mesma pessoa. Quem conhece a minha história de vida, o que eu já fiz, o que eu já fui, não consegue associar. Pergunta para minha esposa. Eu já vendia a roupa dela, eu já vendia a roupa dos meus filhos, eu vendia comida de dentro de casa. Ela ficou 3 anos sem água dentro de casa, usando uma mangueira da casa do vizinho, que a mangueira ia até em cima do tanque de lavar roupa. Toda a água que tinha dentro de casa era uma mangueira que ela ligava na casa do vizinho. Mas ela nunca deixou também, porque era daquelas que acreditava que mais vale o cão vivo do que o leão morto, que enquanto respirar ainda tinha jeito. E olha que eu mandei ela embora. Quando esse estado, é a mulher que manda o marido embora. Naquela época, eu mandava a Vanessa embora. Eu dizia, vai embora, cara. Vai que teu pai vai cuidar de ti. Ela permanecia ali, não, sofrendo, passando trabalho. Mas nesse processo de mudança, não dava para associar. Eu não consigo me associar ao que eu já fui. Às vezes a Vanessa fala de alguma coisa que eu já fiz, eu digo, não fiz, não foi eu. Ela diz, foi tu sim, tu fizeste isso, tu eras assim. Eu digo, não foi, guria, tu tá louca. Ela diz, foi, porque tu não te lembra. Até na minha mente, muitas das coisas, né, Vanessa? Às vezes a gente conversa, Deus apagou. É como se ele tirasse de dentro de mim. Mas por que eu estou falando isso? Porque os primeiros anos da minha vida foram gerados em paixão e intimidade, era tudo que eu queria. Aí parece que os anos se passam, né, Jackson? Aí a gente começa a ganhar lugar, status, fazer muitas coisas. E trabalha para Deus bastante. E às vezes tudo que Ele está chamando é a gente. Cara, vem cá. A porta do quarto tem ficado aberta os últimos meses e a gente pouco tem entrado ali.
entende que não tem mais a ver com serviço. Porque naquela época, o que nós fazíamos, né, Gessé, estava ligado ao lugar de intimidade que nós tínhamos. Quando nós saímos daquele lugar com Deus, nós queríamos ganhar o mundo. Nós comíamos arroz com ovo para o cara da rua comer arroz com carne. Nós não estava nem aí para nada. Nós vestíamos a roupa da bênção. Quando chegava um tênis usado, qual é o teu número, o teu? Tu não tinha número de sapato. Tu não tinha número de roupa. Tudo estava bom. Lembra que eu estou falando que nós não temos esse amor todo que alguns pensam? Porque os anos passam e a gente fica no mecânico. Quantas vezes, né, Edmar? Hoje nós temos dinheiro e quando acaba alguma coisa, a gente liga e manda o cara do mercado, do frigorífico trazer. E a gente manda, faz o boleto. Naquela época não tinha dinheiro, não tinha boleto, não tinha crédito. Quando não tinha nada, nós ia chorar. E quantas vezes nós ganhamos 2, 3 toneladas de peixe, 2, 3 toneladas de frango. Por quê? Porque o lugar de intimidade fazia a gente chorar pela causa do reino. Por que eu estou falando isso para você? Não comece nada, por favor. Não saia daqui querendo fazer coisas se você não estiver totalmente comprometido e apaixonado por isso, porque vai custar a sua vida. Nós não pecamos. Nós continuamos no altar do Senhor, mas estamos passando pouco naquele lugar. Por quê? Porque as muitas coisas, Marta, te tiraram do lugar essencial. O lugar essencial é ouvir o que Ele tem a dizer. E hoje eu estou pregando para nós aqui. Só os camaradas de perto aqui que convivem no dia a dia sabem do que eu estou falando. Isso é para nós, é para mim, para Gessé, para Edmar, para os irmãos que trabalham com a gente, para Jackson. Nós não tínhamos nada e nós éramos felizes. Hoje a gente tem muitas coisas e ainda vive reclamando. Essa semana eu clamei, eu gritei diante do Senhor. Eu saí um dia daqui, eu fui lá para o escritório do Mevan, dobrei meu joelho dentro do escritório sozinho. E eu gritei diante do Senhor, eu digo, Deus, faz brilhar de novo. Eu não quero que as pessoas nos conheçam pelo YouTube, por uma boa pregação, não. Eu quero que elas nos conheçam pelo perfume que exala da nossa vida, que é uma prática de vida. Eu não quero que elas nos conheçam porque agora muitos irmãos têm CD gravado no nosso meio. Não. Mas eu quero que nos conheçam pela mensagem que nos consome todos os dias. Que nos tira da cama de madrugada, que nos tira da mesa. Como eu estou com saudade de perder a fome. Quantas vezes nós sentamos na mesa e não tinha coragem de comer. Porque aqui dentro tinha uma coisa que chamava. Era o Espírito do Senhor. Como nós precisamos desses dias disso. Vocês estão numa escola, vocês vão voltar para casa. Eu só não queria que vocês voltassem mecanizados. Com licença. Não tem um método. Não tem uma maneira de fazer. Me perdoa, com licença, depois vocês juntos. Não tem, anotou, tudo é legal, tudo é bom. Mas não tem, é só método. O que vai fazer a diferença ainda é uma vida de intimidade, de paixão e de compromisso com o Senhor. Glória a Deus. Os irmãos entendem isso. Isso é porque eu não queria pregar. Mas eu não queria mais pregar eu não queria falar dos métodos hoje. Porque eles são bons para algumas coisas, mas o que sustenta o reino é Ele. Quando Pedro tem uma revelação de quem Ele é, Mateus 16, 18, a primeira vez que a palavra igreja aparece nas Escrituras. Não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi Filipe que falou, foi Yeshua que falou. Ele disse, tu és Pedro, mas sob esta pedra, falando dele mesmo, eu edificarei a minha igreja, a igreja é dele.
Quem edifica ela é Ele. Quem sustenta ela é Ele. Quem guarda ela é Ele. Agora o que eu preciso é estar ligado nele. Não é o meu jeito, não é da minha maneira, não é o meu método. É Ele. E olha que esses dias eu estou doce. Eu já fui grosso, irmão. Porque eu era indignado. Eu continuo indignado, mas agora não é com os outros, é comigo. Porque eu sei que eu posso melhorar. Eu sei que eu posso me posicionar em outros lugares. E eu quero acessar na minha geração o que Deus tem disponível para mim. Eu quero. Se o Nordeste faz parte daquilo que Ele tem, nós vamos para lá. Porque nós queremos estar onde Ele quer que nós venhamos estar. Mas eu não quero estar lá fazendo coisas para botar no Facebook. Ou para botar na internet, não. É para cumprir uma palavra dentro de um espaço de tempo, sendo uma resposta. Amém? Eu não sei se isso serve para vocês, se faz sentido. Mas é o ambiente que eu estou vivendo nesses dias. Que o Pai nos ajude. Ele está nos chamando, vem, cara. Vamos ter intimidade, gasta seu tempo comigo. Invista suas prioridades em mim. Não tem a ver com o que vamos falar, com o que vamos fazer, mas aquilo que nós vamos nos tornar. A noiva, a mulher, nós temos um marido. E precisamos honrá-lo em tudo. Glória a Deus. Estão prontos para receber o certificado? Vocês ainda querem certificado? Aleluia. Pastor Emerson. Eu quero dizer que foi muito bom estar com os irmãos esses dias. Podem contar com a gente. Nós queremos ajudar os irmãos. Nos ajudem também. Não esperem de nós algo mais do que aquilo que nós podemos oferecer. Também não crie de nós um pensamento maior daquilo que nós somos. Nós somos frágeis, cheios de defeitos, cheios de dificuldade. Estamos vencendo um dia após o outro. Nos ajude. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Para a maioria de nós, eu falo para a maioria porque é o estado da igreja brasileira. A nossa relação com Deus é igual a um casamento que já se passou muitos anos, que a gente vai perdendo a paixão. Às vezes vive dentro da mesma casa, come na mesma mesa, mas já não sente mais o mesmo arrepio quando se toca. Quando a gente namorava, a gente não estava junto todo dia. Tudo que a gente desejava era o dia de encontrar a namorada. A gente não tinha acesso, tudo quando tocava na mão dela, o coração disparava. Não era assim? A perna ficava mole. O cara ficava com a mão suada. Aí a gente casa. Aí os anos se passam, daí a gente já conhece, vai aprendendo, conhecendo. E daí tem um tempo que parece que a gente está tão acostumado que a gente pega na mão e já não sente tanto o arrepio assim. Ou já não sente nada. Quem é casado já passou por fases assim, isso é casamento. Às vezes tem momentos mais altos, tem momentos de maior dificuldade. Talvez é esse lugar que a gente precisa resgatar. É se arrepiar de novo, só de ouvir o nome dele. É de se alegrar de novo, só de saber que vai ter um encontro com ele. Que essa paixão possa voltar a queimar. E a maioria de nós, porque o estado da igreja brasileira é esse hoje. É uma igreja que desenvolveu habilidades, que sabe muito dele,
mas se relaciona pouco. Porque a maioria das nossas reuniões e dos nossos encontros tem a ver em satisfazer pessoas e não Deus. Não é verdade? Eu sou casado há 23 anos e os primeiros 13 anos do meu casamento, eu era um drogado. E eu nunca me preocupei com a minha esposa. Quando eu ia me relacionar com ela, eu me preocupava em satisfazer a minha vontade. Maluco, chegava em casa, depois de 2, 3 dias de rua, tudo que eu queria era satisfazer a minha. Mas depois que eu fui para o Senhor e eu conheci o que era ser íntimo dele, intimidade, eu descobri que melhor do que satisfazer a vontade é você promover. E assim é o relacionamento com Deus. Da mesma forma que nós somos ministrados, quando Ele vem, Ele também é ministrado, Ele também é tocado quando a gente está disposto a tocar nele. Mas parece que nos últimos anos a gente só quer ser tocado. A gente só quer que Ele satisfaça as nossas necessidades. E Ele fica chamando a gente. Como eu queria que você se preocupasse. Se preocupar com Deus tudo está bem com o Senhor. Como é que o Senhor está hoje? O que eu posso fazer para te agradar hoje? De que forma tu queres que eu me posicione hoje? Eu queria tocar em ti hoje de um jeito diferente. Com Deus é um casamento, irmãos, é uma vida de relacionamento. Os solteiros só vão descobrir isso quando casarem, esperem o tempo certo. Mas os casados já sabem como é a vida do casal. Eu não quero mais cumprir o cronograma. Eu não quero mais fazer as coisas porque alguém está mandando eu fazer. Eu quero fazer porque o meu Senhor está fazendo. Não tem mais a ver com a gente, com a nossa vontade. O que geramos e as dores que sentimos, geramos vento, porque a maioria foi fruto do nosso desejo e não da intimidade com Ele. Quantos querem gerar nessa geração algo relevante? Então voltem para casa, construam um altar de intimidade, e a partir da intimidade com Ele, Ele vai colocar a semente da verdade aí dentro, e você vai gerar o que é fruto de um relacionamento com Ele. Amém? Pai, nós te damos todo louvor, nós te agradecemos, nós te adoramos essa noite. Nós clamamos pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu Espírito. Nós pedimos que o Senhor ministre sobre a nossa vida. Senhor, não do nosso jeito, do Teu jeito. Cada um sabe o que precisa. Tu conheces a necessidade de cada filho Teu. Tu conheces a fraqueza de cada filho Teu. Tu conheces os desejos de cada filho Teu. E que no fim dessa escola, Senhor, os Teus filhos, eles possam ser totalmente entregues a Ti, se relacionando contigo. Nós queremos dar uma resposta nesses dias, Senhor. Não à necessidade, mas ao propósito do Senhor. Nós não queremos dar uma resposta à demanda, mas ao propósito. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Eu quero abençoar os meus irmãos. Batiza-os com paixão, emoção violenta. Nos batiza com paixão, Senhor. Com paixão, com paixão. Senhor, nos ensina a fechar as saídas de emergência. Nos ensina, Senhor, a fechar as saídas de emergência. A nós confiarmos no Senhor. Nós queremos confiar em Ti, Senhor. Nós queremos confiar em Ti. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Te adoramos. Obrigado por esse tempo, por esse dia, por essa oportunidade, por essa semana. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Que cada um volte para sua casa, Senhor, e leve uma semente de justiça,
de paixão, de compromisso e de reino. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Pastor Emerson.